A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de milagre, Deus tem uma palavra de resposta para você que se encontra perdido, para você que não sabe mais o que fazer da vida. Através desta palavra, em nome de Jesus, eu creio que a tua vitória, o teu milagre, a tua cura, ela será gerada, porque Deus falará contigo poderosamente. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo conosco o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o poderoso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que nos retrata sobre cura, sobre milagre, porque eu creio que há pessoas que estão vendo esta palavra, que precisa de algo divino, que precisa de um suporte espiritual, que precisa de um remédio, que precisa de uma cura para a sua alma através da palavra de Deus. Então eu peço que você fique até o final, porque o poder que Deus tem através da palavra dele de curar a sua alma, de te libertar, é muito grande. Só basta você crer e guardar o que será dito para a minha e para a sua alma neste momento. Meus irmãos, esse texto aqui ele nos fala sobre a cura de 10 leprosos. E a Bíblia começa a narrar dizendo que Jesus ele foi para Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E quando ele ia entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, cada detalhe da palavra de Deus, cada vírgula, cada frase, cada palavra tem uma direção, tem um significado, tem um propósito para a nossa vida. E que se nós meditarmos bem, nós vamos entender o que Deus ele quer nos ensinar. Jesus, ele nunca fazia as coisas por fazer. Jesus nunca ia para lugares para bater perna, para perder tempo.
A missão de Jesus na terra, enquanto ele esteve, louvado seja Deus, foi pregar a palavra de salvação, foi anunciar o evangelho do reino dos céus, a fim de que os que não conhecem possam conhecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a fim de os que estão doentes possam ser curados, a fim de que os que estão perdidos e os que pensam que não tem mais jeito possam ter a vida mudada, liberta, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então Jesus nunca fazia nada por fazer. Aonde ele ia, alguma coisa acontecia. Aonde ele ia, até mesmo antes de chegar no lugar, o poder de Deus era tão forte na vida de Jesus que as curas, os milagres já começavam a ser manifestos antes mesmo dele chegar no lugar e também aonde ele chegava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus entrou numa certa aldeia, num lugar específico, foram ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui há 2 ensinamentos para a nossa vida. Se os irmãos forem ler a Bíblia, os irmãos vão ver que em casos específicos, Jesus ele ia até as almas doentes, feridas. Em outros casos, as almas mesmo doentes e feridas, elas iam até Jesus de encontro à cura e o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa época, nesse tempo em que Jesus estava na terra, e que esse texto nos descreve, 10 homens foram até Jesus, e esses homens eram leprosos, tinham doenças que precisavam ser tratadas. Só que hoje não é diferente na minha e na sua vida. Através desta palavra, em nome de Jesus, o próprio Deus está indo de encontro a você, a cada pessoa específica que está ouvindo esta palavra, a cada lugar em que você está ouvindo esta palavra, o próprio Deus, ele está indo de encontro a você. Louvado seja o nome do Senhor. E através desta palavra, ele vai te visitar e vai te mostrar o poder que ele tem de mudar a tua vida e o que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles homens foram até Jesus. E isso é muito lindo, porque eles estavam leprosos e eles foram na direção de quem tinha a cura para a lepra. E isso nos traz outro ensinamento. O que você está esperando para ir até a Jesus e mostrar a tua doença, e mostrar a tua dor, a tua dificuldade para Ele? O que te impede de você decidir no teu coração de ir de encontro ao próprio Jesus e falar para Ele o que está te atormentando? Louvado seja Deus. O que te impede neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, de você ir para a igreja e levar o teu problema para Jesus, levar a tua lepra, levar a tua deficiência, o teu problema, a tua fraqueza para Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar que as dificuldades, que os problemas, que as dores que nós passamos nos impeça de ir até a Deus. É isso que o diabo quer na minha e na sua vida. Ele não quer que você vá até a Deus. Ele não quer que você leve o teu problema para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus hoje está te dando uma direção para que o teu problema possa ter solução. E a solução é
levar o problema até a Jesus. Porque Jesus, a Bíblia nos fala que ele é o mediador entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, automaticamente, você indo até Jesus, você indo para a casa de Deus, Jesus, o Filho de Deus, vai levar o teu problema, ele vai interceder pela tua vida e vai levar a tua causa até a Deus. E Deus vai bater o martelo e vai te dar a vitória. Então a Bíblia nos fala que só tem como chegar até a Deus se passar por Jesus. O próprio Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, temos que passar pela palavra de Deus. Temos que passar por Jesus Cristo para chegarmos até a Deus. Porque Jesus, sendo a palavra de Deus, é o único caminho para chegarmos até a fonte divina do Deus Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique sofrendo, não fique chorando, não fique se lamentando pelo que está te acontecendo. Você quer ver a sua vida mudar? Vai até a Jesus, vai de encontro a Jesus e ele vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os 10 homens pararam de longe quando estavam indo de encontro a Jesus e disseram para Jesus: tem misericórdia de nós. Meus irmãos, isso é muito lindo. Pedir para Deus ter misericórdia da nossa vida é um ato de reconhecer que só Deus pode nos ajudar. Pedir misericórdia e compaixão para Deus, assim como também o cego Bartimeu pediu para Jesus e ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ter misericórdia e ter compaixão é o mesmo que pedir a Deus para sentir a nossa dor, para se compadecer do nosso sofrimento. Então, um ato simples pode nos fazer, louvado seja o nome do Senhor, pode fazer com que Deus, ele se compadeça da nossa dor, do nosso sofrimento. Para receber de Deus, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Deus, eu quero. Deus, eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja dessa forma. Nunca vai acontecer na nossa vida. Porque para Deus se compadecer da nossa dor, nós temos que mostrar para Ele que nós somos dependentes dEle. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu sou falho, eu sou pecador, eu não consigo, eu não posso sozinho. E Deus, ele vai olhar para você e vai ver, poxa, ela verdadeiramente está reconhecendo que eu sou o Deus único que posso ter misericórdia da vida dele. Então eu vou descer e vou operar na vida dele. Então todas as vezes que você estiver diante de Deus para buscar, para ir para a igreja, sempre tenha essa palavra em sua boca: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tenha compaixão do problema e da dificuldade que eu estou passando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai olhar para você e vai se compadecer da tua dor. Então, olha só o que o versículo 14 nos fala. E ele, vendo-os, Jesus, vendo eles, disse para eles: ide e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Mais 2 ensinamentos de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos fala que ele, vendo-os,
Jesus vendo eles. Então nós temos que entender que aos olhos de Deus, Ele vê tudo. Aos olhos de Deus, não há nada oculto que não seja revelado. Aos olhos de Deus, não há maldade que não seja vista pelos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, não há sofrimento humano que Deus não possa contemplar. Tem pessoas que pensam que Deus não está vendo o sofrimento dele e dela. Tem pessoas que pensam que Deus não está olhando e nem sabendo do que se passa em certas vidas. Só que Deus ele está vendo tudo. Meus irmãos, o livro de Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, nos fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, o olhar de Deus, ele está em todo lugar. Não pense você que ele não está vendo o jeito que você está nesse momento. Talvez você esteja quebrado, quebrada, sofrendo, sozinho, sozinha. Só que Deus ele está te olhando. E Deus está esperando você tomar uma atitude e ir de encontro a Ele, para Ele liberar uma palavra profética sobre a sua vida, e você ficar curado, e você ficar curada. Então, além de Jesus ver eles e os problemas que eles estavam, olha a palavra que Jesus liberou sobre a vida daqueles homens. Vocês vão e vocês mostram aos sacerdotes. E eles foram. Automaticamente, quando eles foram, eles ficaram limpos, purificados daquela lepra. Sabe o que Deus está querendo ensinar? É que a palavra dele tem tanto poder, tem tanta glória e tanta autoridade, que se você fizer o que Jesus está te mandando, se você fizer o que a palavra de Deus te manda, automaticamente você será limpo, você será limpa dessa enfermidade. Cadeias espirituais, palavras de maldição, macumbas, feitiços, bruxarias, através da palavra que Deus liberar sobre a tua vida e você obedecer, cairá por terra em nome de Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que está com dificuldade extremamente em acreditar no poder que tem a palavra de Deus. Meus irmãos, você não pode duvidar do poder que tem a palavra de Deus. Minha irmã, em nome de Jesus, você não pode duvidar o poder que tem a palavra de Deus. Porque Deus ele não é mentiroso. Se Ele falou para você fazer, você vai e faz. Que você vai ter resultado no que você irá fazer. E Deus me faz lembrar os discípulos quando estavam pescando. E a Bíblia nos fala que a madrugada toda, a noite toda, eles não apanharam peixe nenhum. Aí Jesus, quando encontraram eles e viram que a madrugada toda eles não apanharam nada, Jesus disse para eles: lançai a rede. E os discípulos até questionaram: mas a noite toda nós lançamos a rede e não apanhamos nada, mas porque mandas, assim nós faremos. E eles fizeram, lançaram a rede sobre o mar. E a Bíblia nos fala que a rede ficou tão cheia que eles nem conseguiram pegar todos os peixes.
Louvado seja o nome do Senhor, que eles tinham lançado a rede sobre o mar. Então esse é o poder que tem a palavra de Deus. Quem saiba você já tenha feito, quem saiba você já tenha tentado da sua própria maneira e não tenha conseguido. Mas porque Jesus está mandando, porque Deus está mandando, você vai conseguir sim. Porque Jesus, Ele é o poder supremo no céu, na terra, para concretizar sonhos, realizar sonhos e ressuscitar vidas, pessoas que estão desacreditadas de uma nova esperança, de uma nova expectativa de vida. Então faça, não porque o homem está mandando, não porque o patrão está mandando, não porque os familiares estão mandando. Faça porque Deus está mandando. E você vai obter resultado em sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles foram e ficaram limpos, porque obedeceram a palavra de Jesus, amando de Deus. Então faça o que Deus está te direcionando através desta palavra, e a sua vida vai mudar. Aí a Bíblia nos fala que um dos 10, vendo que tinha ficado são, curado daquela lepra, voltou glorificando a Deus em alta voz. Louvado seja o nome do Senhor. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças, rendendo graças a Deus através de Jesus. Só que a Bíblia fala que ele era samaritano. E por que a Bíblia ela nos faz questão de mostrar que ele era samaritano? Porque os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para aquele homem samaritano: não foram 10 os limpos, e aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão a este estrangeiro? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quem saiba você seja um estrangeiro, quem saiba você não conheça a palavra de Deus, quem saiba você seja um homem, uma mulher que ainda não conhece o poder que esse Deus tem. Louvado seja Deus. Só que através desta palavra, Deus ele está liberando cura para a sua vida. Deus, ele cura, ele liberta. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de quem crê na palavra dele. E se você crê na palavra de Deus, você vai ser curado. Você vai começar a glorificar a Deus em voz alta. A sua vida, ela vai mudar. Deus, ele vai colocar um cântico novo na sua boca. E ainda que você não seja crente, e ainda que você não conheça bem a palavra de Deus, você será uma pessoa feliz, alegre. E você vai voltar para glorificar a Deus. E você vai começar a caminhar na casa de Deus. Porque a partir de hoje, em nome de Jesus, Deus ele está liberando cura sobre a tua vida. E além de você ser curado, você vai voltar para dar glórias a Deus. Para dizer que Deus é santo. E que Ele é o Deus das causas impossíveis sobre a nossa vida. Então, só um voltou, que foi aquele samaritano estrangeiro. Então Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então é pela fé, meus irmãos, que nós obedecemos a palavra de Deus.
É pela fé que nós acreditamos que Jesus irá voltar e nos levará para as mansões celestiais. É pela fé que os santos de Deus, que a igreja do Senhor vai permanecer de pé, independente do que falam, do que fazem ou do que pensam contra a igreja do Senhor. É pela fé que obedecemos à palavra de Deus e cremos que o próprio Deus estará conosco desde agora até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. É pela fé que nós cremos que a nossa vida vai mudar, que os nossos problemas vão ter solução e que nada e nem ninguém pode nos parar, porque Romanos 8:31 nos fala: que direis, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não há quem possa impedir o agir de Deus, quando Deus está trabalhando na vida de quem crê pela fé e obedece à palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim será na sua vida, se a partir de hoje você obedecer e pela fé no nome de Jesus Cristo começar a viver e acreditar na palavra de Deus.